Então, vamos falar desse tema bem importante, né? Primeiro, agradecer o convite para poder palestrar nesse evento aí, que é de suma importância aí para tema tanto de mobilidade elétrica quanto de armazenamento de energia. Então, vamos falar um pouquinho da nossa experiência do CPQD, né, no tema de Second Life, onde a gente já tem trabalhando aí há algum tempo. Também vou passar bem rápido alguns slides aqui para a gente ganhar tempo, né, e todos poderem fazer bem as apresentações aqui, né. Mas o conceito de Second Life, ele é bem simples no sentido de o primeiro uso, primeira vida da bateria, né, é na sua aplicação tracionária. E após o uso da aplicação tracionária, por ser condições severas ali de temperatura, corrente, ciclos diários, né, e intensos, ela tem uma degradação mais acentuada. Então, numa segunda vida, colocando uma aplicação estacionária, onde as condições são mais amigáveis, a tendência é ela durar mais, né? Então, por isso que é o grande conceito de Second Life, é a grande sacada. Bom, esse slide também aqui para a gente ilustrar que fazer Second Life de bateria de veículo elétrico não é simplesmente tirar ela do carro e colocar numa segunda aplicação, né? Então a gente sabe que o pack de baterias de um carro elétrico é formado por conjunto de módulos e os módulos são formados por um conjunto de células. Então você pode fazer o Second Life tanto do pack quanto dos módulos ou individualmente cada célula. E para fazer uso numa segunda aplicação, esses packs de veículos elétricos, eles podem ter de 300 a 800 ali, chegando próximo de 1000 volts, né? Então você tem que readequar com uma aplicação com sistemas fotovoltaicos residenciais ou um storage residencial. Você tem que colocar lá de 24 a 60 volts, conectado à rede elétrica, para sistemas ancilares, pode ser de 300 a 1000 volts, ou para backup de telecom ou do setor elétrico aí de 48 ou 125 volts, né? Então tem que ter esse recondicionamento, essa readequação da bateria para uma segunda aplicação. E aí acho que o Martin já falou também muito bem, né? A gente tem vários desafios para fazer Second Life. O primeiro deles é as diferentes químicas, formatos e tamanhos. Então, o reaproveitamento de mecânica, de eletrônica, de algoritmos, isso aí tem um grande desafio que cada um pode ter a sua própria aplicação, o seu próprio desenvolvimento. Desmontagem dos packs, você precisa ter um conhecimento técnico especializado. São componentes eletrônicos, alta tensão, então também tem uma grande dificuldade. A gente vai falar bem desse tema, né, que é a seleção adequada das células ou módulos, né? Determinar realmente o estado de saúde da bateria, que é a sua capacidade residual para uma segunda vida. Como fazer isso? Disponibilidade do histórico das condições da sua primeira vida, que é realmente bem difícil, né? Uma dificuldade grande de você conseguir o histórico dela para saber como foi a degradação na primeira vida, que pode dar um indicativo para a sua segunda vida, né? Montagem da bateria, né, para uma segunda vida, que tem que ter a readequação e todo o reaproveitamento ou novos desenvolvimentos, né, dos BMS e eletrônica. Algoritmos robustos e confiáveis, né, justamente para ter uma garantia tanto de desempenho quanto de segurança, né, na sua segunda aplicação. E, claro, sempre normas e regulamentações para atender requisitos importantes para não desqualificar uma nova tecnologia, né? Geralmente vem uma nova ideia, uma nova aplicação bem interessante, só que se a gente não segue os requisitos corretos, a gente pode ter alguma dificuldade de queimar essa tecnologia. E como tudo na vida, né, tem que ter viabilidade econômica, né? Acho que o David, depois da Energy Source, vai falar bem sobre isso também. Nesse tema de seleção de células, né, que é um ponto bem interessante, né, que a gente já tem uma experiência lá, tem que ter uma metodologia para você poder selecionar células ou módulos que, para uma segunda aplicação, de um jeito que seja rápido, que seja robusto, né, que tenha então um alto grau de confiabilidade e também que seja preciso, principalmente para você estimar essa degradação. Você pode fazer ciclos de carga e descarga na bateria para você descobrir realmente quanto de energia tem dentro dela, ou você pode ter uma metodologia mais simples e mais rápida, confiável para você fazer essa estimativa e que também tem um menor custo, né? Então, o objetivo é sempre identificar qual parâmetro interno dessa bateria pode representar a sua capacidade residual, o seu estado de degradação atual, né? Então, nessa linha, né, o que a gente tem visto muito que é a medição de EIS, né, que é de espectroscopia de impedância eletroquímica. É realmente fazer uma medição de impedância em várias faixas de frequência da bateria, onde você consegue identificar o comportamento dela, tanto indutivo, quanto resistivo, quanto capacitivo. Então, é uma técnica, uma metodologia, uma medição muito confiável para você conseguir estimar quanto de saúde tem aquela bateria e como ela pode ser aplicada numa segunda vida. Considerando todo esse contexto, né, o CPQD tem um projeto junto com a CPFL dentro do programa de P&D da ANEEL, né, que é nesse tema de Second Life. E aí a gente tem como parceiros desse projeto tanto a BYD quanto a Energy Source, né, que são aí os parceiros que a gente fala que são os industriais que realmente fazem uso
dessas baterias, tanto na primeira vida quanto na segunda vida. E o foco do projeto é desenvolver soluções para o mercado de armazenamento de energia estacionário, com células de segunda vida. Então está sendo realmente desenvolvido protótipos lá para esse fim. E aí também estão sendo desenvolvidos algoritmos, né, para estimar estado de carga, saúde, vida útil remanescente. Vai ser realizada uma prova de conceito com bateria de segunda vida real mesmo, né, com sistema, com painéis fotovoltaicos e fazendo ciclos para identificar qual é o seu comportamento e o desempenho nessa segunda vida. E aí também tem análise de técnica econômica, né, o quanto você realmente tem de custo para readequar essas células ou esses módulos, né, para uma segunda aplicação, e aí quais modelos de negócio seriam mais apropriados para esse tema. Esse é um projeto, é sempre legal de falar que é bem multidisciplinar, né, quando a gente fala desenvolvimento de baterias, né, soluções atualmente de storage de baterias de lítio-íon, né. Ele requer conhecimento tanto de bateria de lítio-íon, envolve muitos ensaios laboratoriais, né, então capacitação tanto técnica quanto laboratorial, desenvolvimento de hardware, eletrônica analógica, digital, de potência, desenvolvimento de firmware, empacotamento mecânico, né, para ter o condicionamento adequado, algoritmos, né, principalmente utilizando técnicas de inteligência artificial e estudos econômicos, né. Então esse é um projeto bem interessante que ele tem uma multidisciplinaridade bem grande. Uma das atividades mais importantes desse projeto, que traz, né, muitos resultados, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, são os ensaios laboratoriais, né, que a gente está conseguindo por um longo período fazer. Né. Ele engloba tanto ensaios para identificar, ensaios de capacidade, que a gente chama, né, identificar quanto de ampere-hora ou watt-hora até ali dentro das células, né, que já foram degradadas numa segunda vida, quanto faz a caracterização dessas baterias, né, para desenvolver os algoritmos em cima, né, desenvolver um modelo matemático para essas baterias. O ensaio de carga prolongada, ali, o número 3, é para verificar como que é o comportamento dessas baterias, né, numa aplicação de backup, que está sempre numa tensão constante dela, operando em 100% do estado de carga dela. Retenção e recuperação de carga, lá no item 4, que seria para avaliar qual que é a autodescarga dessa bateria, depois de um longo tempo ela em circuito aberto, quanto de energia ela perdeu. E um dos ensaios principais ali que a gente pode ver, né, que vai ser o de ciclagem, né, ciclos diários mesmo, de carga e descarga nela, para verificar o quanto de vida útil essa bateria tem realmente numa segunda vida. E aí a gente vai ver um pouquinho mais adiante os resultados, que são muito bons. O total de baterias realmente ensaiadas mesmo no laboratório, carga e descarga, foram aproximadamente 500 amostras, né, um volume bem significativo, 500 já degradadas e 8 células novas que foram utilizadas para fazer esse comparativo. Aqui são os ensaios de capacidade, né? A gente consegue ver nas várias faixas ali de estado de saúde dessa bateria. A gente deu, posso dizer, sorte no projeto, né? Porque conseguiu pegar aí de 60% a 90% das células já degradadas, né? Então uma faixa bem grande para a gente poder fazer os estudos e os comparativos. E o perto de 100% ali são as baterias novas que a gente também estudou. Aqui os ensaios cíclicos, né, que a gente está fazendo aí, ciclos de carga e descarga, 0 a 100% mesmo do estado de carga dela, então são ensaios bem severos. A gente já atingiu a marca ali de 2.400 ciclos com células que estavam com 60% da capacidade inicial, e elas praticamente perderam ali 3, 4% da sua capacidade, né, tanto a de 60 quanto a de 70. E aí um outro resultado bem interessante, né, que eu tinha comentado anteriormente, as células de 80, que na teoria teriam maior capacidade, então uma vida cíclica maior numa segunda aplicação, tiveram um decaimento maior. Por quê? Possivelmente porque tiveram uma aplicação mais severa na sua primeira vida, né? Mas é uma forma, essas amostras, a gente conseguiu também perceber nas medições de EIS uma diferença em relação às outras que estão tendo uma vida cíclica melhor numa segunda aplicação. Então aquela técnica de medição de EIS também consegue identificar como vai ser o futuro dessa bateria numa outra aplicação. Lá também no CPQD a gente desenvolveu um BMS, né? Então a gente fez o projeto completo lá da bateria, né? O BMS, só ressaltando a importância dele, é tanto para que a bateria se atenda, né, os requisitos de segurança dela, quanto também de performance, e todos os algoritmos ali associados à bateria, né? Principalmente o de balanceamento, né? Que células segunda vida elas vão ter diferentes valores de impedância, de capacidade, então a tendência é o desbalanceamento ser sempre maior, então você tem que ter um algoritmo robusto também de balanceamento. Aqui, em relação à medição de EIS, né, eu trouxe só um gráfico para ilustrar o quão assertivo foi a medição de EIS comparando com o valor de capacidade residual daquela bateria, né, o quanto realmente de ampere-hora ela tinha. Né. Então, a gente consegue ver na curva vermelha
que ela tem quase uma correlação de 1 do valor de impedância dela com a sua capacidade residual, né? Então, somente com a medição de EIS, a gente conseguiu atingir, descobrir qual que seria a capacidade real daquela bateria, sem precisar fazer ciclos de carga e descarga, né? Então, isso ganha muito tempo e também custo de ensaios. Uma aceleradinha. Bom, também foi desenvolvido nesse projeto, né, um algoritmo de vida útil remanescente, né? Conforme os ciclos da bateria vão passando, esse algoritmo consegue identificar quantos ciclos futuros essa bateria ainda vai ocorrer, sempre sendo retroalimentado, né? Porque depende se aumenta a temperatura, se aumenta a profundidade de descarga, tudo isso pode impactar na vida útil dela, né? Então a gente tem sempre esse algoritmo realimentado para ir predizendo a final da vida útil dessa bateria, que é um tema também que é muito falado, né, na bibliografia aí para Second Life, porque por já ser uma bateria já degradada, é importante saber o quanto tempo ela ainda vai durar, né? Principalmente para você planejar as trocas. Aqui só umas ilustrações, né, do trabalho que a gente fez no CPQD lá nesse projeto, né, tanto das baterias, dos ensaios que a gente faz. E só para considerações finais aí, né, como a gente combinou dos 10 minutos, deixar o recado principal é viável do ponto de vista técnico fazer segunda vida de baterias já degradadas em veículos elétricos, né? Principalmente como a gente conseguiu ver na aplicação cíclica, né? E aí tem que ter algoritmos e metodologias para viabilizar e dar um maior grau de confiabilidade para essas baterias e no seu uso. Bom, era isso, pessoal. Obrigado aí.